Saudações, mais uma vez com você, o Gordinho, explicando coisas legais aí sobre sociologia. Então, basicamente, vamos falar aqui de pontos importantes relacionados à cultura, tá? Então, primeiramente, entender que a sociedade está no processo de mudança social. Então, a gente já falou aí no começo do ano? A mudança social é essa transformação que vai afetar o comportamento, o rendimento, as inovações, a postura, tudo da sociedade. Por exemplo, aí essa questão do vírus. Então, o coronavírus é um elemento que a gente vai chamar de uma força exógena, porque ela vem de fora. Então, o corona vem de fora e o que ele faz? Ele muda o comportamento. Primeiro, ele cria a necessidade estatal, governamental e até mesmo das pessoas de se organizarem, de se prepararem para evitar o vírus. Então, a primeira coisa é a mudança de comportamento. A partir daí você tem valores. Os valores são questionados. Então, veja, quando você tem uma mudança, ela vai também afetar valores. Esses valores podem ser valores que a gente pode tocar, que são valores que a gente vai dizer que são valores materiais, ou então, coisas que a gente vai chamar de imateriais. Então, só para a gente dar alguns exemplos. O valor material são os objetos, são as coisas. Então, por exemplo, essa é a ideia do álcool em gel. O gel tinha um preço, agora está 10 vezes mais. Então significa o quê? Uma mudança do valor material daquilo. Mas por quê? Porque junto com esse valor material também houve uma mudança do significado, ou seja, do imaterial. Então o álcool em gel significa proteção, significa defesa contra uma ameaça. Então, obviamente, ele vai ter um valor maior, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista social e moral, cultural, e aí vai. Então é esse ponto que eu quero que você entenda. Algo que causou uma mudança, então fatores que são externos a nós, e isso toda a sociedade agora se comporta pensando nisso, ou seja, existe essa discussão que sai da esfera da saúde, não falamos só de saúde, falamos de economia, de política, né, de administração, de salário, de emprego. Então, várias coisas aí são afetadas por um único ponto, que no caso é o vírus. Então, tudo isso vai fazer uma mudança social. E que sociedade vai ser daqui para frente? Então, vai levar alguns anos para a gente entender que mudanças o corona trouxe para a nossa sociedade. Então, isso na sociologia é chamada de mudança social. E são essas ideias que o PAIS aí, a UNB quer que você entenda. Não o que é o corona, isso também, mas principalmente entenda como que ele afeta a nossa vida. Então, por exemplo, usando o exemplo do corona, ele afetou a nossa vida, nós estamos agora usando a tecnologia de AD para fazer essa comunicação. O corona fez com que a gente alterasse nosso sistema econômico, nós estamos agora dando saídas, empresas que estão usando agora serviço de entrega, teleentrega, né? Então, um tipo de venda à distância, né? Então, pessoas que estão recebendo propostas de empresa para entrar de férias, antecipação de férias, que aconteceu também com a gente. Então, observa tudo isso. São mudanças que foram causadas por um agente externo. Pode ter mudanças causadas por um agente interno. Então, vamos dar um exemplo assim mais literário. Quando a gente teve o fim da escravidão e o início do trabalho assalariado no Brasil, também aconteceu algo semelhante a isso. Mudanças de padrão, de postura. Lógico que as pessoas não estavam morrendo, mas tinha essa questão de mudar como a sociedade se via e como ela vai passar a agir daqui para frente. Então, isso a gente vai chamar de mudança social. E essa mudança social afeta diretamente a cultura, tá? Então, é legal que você entenda que essa noção da cultura, ela vai ser uma construção. Lembra daquele filme lá que a gente viu quando a gente era mais novo, do robozinho, lá o Wall-E, né? Aquele robozinho que está pesquisando na Terra devastada, destruída, o que pode fazer. E aí ele encontra numa determinada cena uma caixinha de uma joia, uma caixinha com a joia, aí ele pega essa caixinha e joga a joia fora e fica com a caixinha. Olha que coisa interessante, é uma caixa. Olha o tanto de coisa que a gente faz numa caixa. Então foca no gordinho, ó. O que é importante você entender? Essa caixa, ela é um receptáculo, é algo que é útil para a nossa sociedade, algo que a gente dá valor, né? E que ele não entendia. Então, tudo que é desenvolvido
numa sociedade é cultura. De uma caixinha de joia, de fósforo, de sapato, até um prédio, um código de leis, né? Uma roupa que eu uso, o relógio que eu uso. Então, tudo isso aí representa os valores, né, de uma cultura que a gente pode entender a cultura como algo amplo, né? Só que tem dois pontos, a cultura material e a cultura imaterial. Então, do ponto de vista material, é o concreto, é o objeto, é aquilo que a gente pode pegar, né? Diversas coisas que a gente pode pegar. Agora, do ponto de vista imaterial, são as ideias. Então, vê, aqui em cima, aqui no canto, tem um livro aí de filosofia. O livro é o objeto, a cultura material. Então, o livro, as páginas, as folhas, o que está escrito, né, a tinta, isso é material. Eu pego, eu noto, eu sinto. Agora, o que está dizendo lá? O pensamento de não sei quem. Aí já é um aspecto imaterial, sabendo? O que ele quer dizer? Quais são os valores? Quais são as ideias? Que a gente não pega nessas ideias, a gente só formula, né? Então, são os valores materiais e imateriais. Nossa cultura, ela tem esses dois aspectos, material e imaterial. O imaterial vai guiando um pouco a sociedade, né? Os valores morais, por exemplo, é cultura imaterial. Beleza? A partir desse processo, a gente tem uma construção que a gente chama de ideologia. Então, a ideologia é uma construção onde você tem uma ideia que vai ter um aspecto de conduzir para ter vantagem. Então, não necessariamente significa que a ideologia é uma coisa boa. Pelo contrário, é uma forma de você estar fazendo algo que você não percebe que gera vantagem para o outro. Por isso que o Karl Marx é um dos criadores desse termo e vai usar a ideologia burguesa, né? Então, a ideologia burguesa como uma coisa que controla a sociedade, beleza? Então, nós vamos dar uma paradinha. Quero que você acompanhe as atividades que a gente vai passar no material lá e depois a gente vai continuar. Obrigado aí e até bem breve.